Boa noite. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020, dia 16 de Tevet 5781 P. Aleph, o ano de maravilhas serão mostradas. Terminando o ano de 2020 e ainda estamos no começo do ano de 5061. Parashat Vayeri, que é o Shabbat Hazak, terminando o Sefer Bereshit. A pergunta é: como viver aqui embaixo? Viver e aqui embaixo. Pressupondo que embaixo é realmente no mundo que a gente está, que é no nível muito baixo, aqui na Terra, e a resposta é ligado lá em cima. A gente estando ligado lá em cima consegue viver aqui embaixo, sabendo que é um mundo aqui embaixo. Tem uma história muito interessante, para mim é uma das minhas preferidas, que eu uso muito como uma história de referência para viver desde sempre, muito mais ainda nessa época que a gente está agora do corona, da pandemia, mesmo com a proximidade da vacina, e mais ainda ligado como a gente vai ver com a Parashat Vayeri, que é a Parashat que a gente está agora terminando o Sefer Bereshit. Essa história aconteceu no Rabino Meir de Premishlan, é uma história não tão longa, mas eu vou resumir, pegando o ponto principal, em que a cidade de Premishlan tinha a cidade, o centro era em cima da montanha e a mikve ficava embaixo da montanha. E o Rabino Meir de Premishlan, ele ia na mikve para fazer o banho ritual antes da reza todos os dias, e todo mundo dava a volta na cidade por trás da montanha, era um caminho longo para chegar na mikve. E o Rabino Meir de Premishlan, ele descia direto pela montanha. Tudo muito bem, até que quando chegava o inverno, com muita neve e com o gelo depois da neve, ficar muito escorregadio descer pela montanha, e mais um motivo que todo mundo ia dando a volta, mas abrindo no meio de Premishlan, continuava descendo direto. Até que chegaram dois estudantes aventureiros na cidade, começaram a questionar porque o Rabino Meir de Premishlan era diferente, e ele dava a volta, ele descia direto em vez de dar a volta, e eles também resolveram descer direto. O que aconteceu? Eles se estabacaram, caíram, se arrebentaram na descida, que não tinha como descer com o gelo do jeito que estava. Eles foram para o hospital, lá foi visitar o Rabino Meir de Premishlan, como o tzadik, querendo saber como é que eles estavam, e eles perguntaram para o Rabino Meir como é que ele fazia para não cair, porque eles viram, e eles são jovens e aventureiros, esportistas, que eles não conseguiram descer e caíram, escorregaram e se quebraram todo. Como é que ele fazia, já um senhor, para descer? E aí a resposta foi essa que ele deu: quando estamos ligados aqui embaixo, lá em cima, não caímos aqui embaixo. Quer dizer, quando estamos ligados lá em cima, não caímos aqui embaixo, como está nessa foto daqui. A gente deve se sentir como se a gente estivesse ligado lá em cima o tempo todo, e dessa forma a gente não cai. É mais fácil dizer do que fazer. É mais fácil aprender, embora nem todo mundo tivesse pensado sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem que viver o dia inteiro pensando nisso, como se ligar lá em cima para não cair aqui embaixo, o tempo todo. E não é só em momentos inspirados, como em Yom Kippur, ou como no Shabbat, ou como em lugares inspirados na sinagoga, ou dentro de casa. É em todas as situações, com todas as pessoas que a gente tiver, e em todos os lugares e todos os tempos. Então é num lugar, né, de trabalho, numa reunião onde tem muitas pessoas que você não conhece e que não tem os teus costumes e o teu tipo de comportamento, sabendo lidar em cada uma das situações com essas pessoas, em cada lugar, em cada momento, da forma mais certa, porque a gente está ligado lá em cima. Aí a gente, é normal passar por testes e desafios e situações que não são as que a gente imaginava na teoria, em laboratório, em casa,
E é difícil saber qual decisão tomar se a gente não estiver bem ligado lá em cima para saber o que é certo, mesmo que seja desafiando todo o status quo, todo o establishment, todo o lugar comum de cada situação. Ah, eu não sabia como responder, ah, não tive outra opção. A gente tem que estar o tempo todo ligado em cima, como a gente falou. E isso é um pouco mais forte, porque nessa paraxá, que é chamada Vayeri, e a paraxá de Hazak, que quer dizer uma paraxá que dá força, que termina um livro, e não é qualquer livro, termina o livro Bereshit, e o livro Bereshit não é qualquer livro, é o primeiro livro da Torá, dos 5 livros da Torá, e por ser o primeiro, e por ser Bereshit, que é chamado Sefer Yashar, o Sefer, o livro dos retos, dos justos, dos patriarcas, dos avot, que é Abraham, Yitzhak e Yaakov, que estão nesse livro, dando toda a direção para a gente seguir, ou seguir para baixo, né, de cima para baixo aqui nesse mundo, para a gente poder estar ligado lá em cima o tempo todo. E o resumo, como está escrito, tudo vai de acordo com o final é Parashat Vayeri, e mais ainda, o nome da Parashá é dado pelo primeiro versículo, que fala assim: Vayeri Yaakov Beretz Mitzrayim. E Yaakov viveu na terra do Egito 17 anos. E tem muita coisa ligada a esse Vayeri. A vida de Yaakov nesses 17 anos é explicado que esses foram os melhores anos da vida do Yaakov, pelo Baal HaTurim, que está ligado à numerologia da palavra de 17 anos. 17 está ligado com Tov, então foram os melhores anos. E foi perguntado, como está na Yom Yom, perguntado por Rebbe de Chabad, porque como que os 17 anos melhores de Yaakov foi somente no Egito, sendo que ele passou boa parte dos seus anos na casa dos pais, ainda antes de sair para Haran, com Yitzhak, com Rivka, em Israel, depois passou com Lavan, onde construiu a família, depois voltou mais tempo em Israel, e agora, os últimos anos da vida dele, no Egito, que é o lugar mais baixo, como a gente falou, mais baixo ainda do que o normal, lá foram os melhores anos da vida dele. Então a explicação ligada a isso, está ligada também com a nossa época agora, é que justamente lá ele mandou primeiro Yehudá, a explicação que foi dada pelo Rebbe, que ele foi dado, ele mandou Yehudá lá montar uma yeshivá para ter estudo de Torá, e aonde tem estudo de Torá, lá sim é um lugar bom de se viver, onde tem Torá. E também está ligado, como a gente vai ver, foi falado no Yom Yom, no primeiro domingo dessa semana, no domingo da semana, primeiro dia da semana, que fala que aonde tem Torá é purificado o ar. Mas aí não explica porque foram os melhores anos, que foram bons porque teve estudo da Torá, ok, mas porque são os melhores anos. Então a gente vai ver que é um pouco o ponto que exemplifica tudo que tem de perguntas e de orientações e aplicações práticas para a gente nessa semana e nessa época agora, é que junta uma preparação, uma força que vem de cima e vem da Torá e vem dessa vida que é a essência da vida, que ela se aplica justamente aonde é o lugar mais baixo. A gente consegue, então a resposta é: estando ligado lá em cima, a gente consegue viver aqui embaixo. Mas pode se inverter também essa frase, dizendo que a gente consegue estar ligado lá em cima porque a gente vive aqui embaixo. Não sei se vocês conseguiram perceber o que eu acabei de pensar, que está baseado em tudo que a gente vai falar nessa aula hoje. É que tem uma grandeza muito grande a gente estar aqui embaixo, que a gente consegue fazer o que a gente tem para fazer aqui embaixo, que a gente não consegue fazer lá em cima. E justifica a descida tão grande que a gente tem falado já várias vezes, a descida de um nível muito alto para esse poço fundo aqui embaixo, como exemplificado na vida de Yosef.
não só no poço onde ele foi jogado pelos irmãos, como no Egito, que ele desceu até o poço mais profundo do calabouço, na masmorra, na prisão onde ele ficou, e foi erguido até um lugar mais em cima do que ele estava antes de Israel, e a gente está até agora vivendo com a força que o Yosef deu, provendo para o mundo inteiro até agora, e do Yaakov que dá essa vida para até agora a gente conseguir viver aqui embaixo, porque a gente está ligado lá em cima, mas justamente a gente fazendo nosso trabalho aqui embaixo, a gente está mais ainda ligado em cima do que estando em cima, sem ter saído lá de cima. Bom, vamos então falar de forma mais prática, para não ficar divagando tanto. Yaakov viveu no Egito 17 anos. Uma referência, uma metáfora boa para a gente conseguir entender e memorizar e ter uma referência boa é que Yaakov viveu em Apneia, como se tivesse mergulhado. Então até que Urash explica, e eu pulei um pouco, que essa é uma Parashá Setumá, quer dizer que ela tem uma passagem de Vaigash, que é a Parashá anterior, para Vayechi, sem ter um espaço entre uma Parashá e outra, como se tivesse prendido a respiração em Vaigash para descer para Vayechi, que era o Egito onde ele estava indo viver os 17 anos finais da vida dele, do Yaakov. Porque ele mandou Yehudá preparar um lugar para estudar a Torá, etc., mas não só isso. Ele, antes, não só que ele preparou a Torá, como ele trouxe o ar que veio de cima, veio de Israel, para trazer para o Egito. Então esse Vayechi, essa vida que o Yaakov vive nesses 17 anos, ele trouxe de antes, vem de cima, vem de Israel, vem de um ar puro que ele trouxe antes para poder viver nesse mundo aqui. No sufoco e inferno do Egito, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer lugar que vocês possam imaginar onde vocês vivem, não dá para viver respirando o ar local, particular. Vocês podem falar que se vive sim, que etc, ok, mas vamos entender a profundidade do que eu quero falar, que está ligado com essa Parashá. Essa Parashá é Setumá, que é chamado fechado, bloqueada, oculta também. Satum está ligado com o que é oculto, porque o Yaakov viveu como se estivesse sem fôlego, como se estivesse fechado, blindado, como quando mergulhamos no mar, né? O Rabino Shohet, quando esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Zichrono Levrachá, ele falou, deu esse exemplo, era Parashat Vayechi, ele falou como se a gente está mergulhando na mikve, a gente respira fundo antes de descer, porque a gente não pode respirar lá embaixo na água, ou no mar, ou na mikve, que a gente está tudo cercado de água, não tem como respirar, então a gente respira fundo antes e desce. Então o ar, Yaakov pegou antes de descer para o Egito, em Israel, e aí viveu esses 17 anos em apneia, como se diz, sem precisar recuperar fôlego, porque ele já tinha um fôlego de antes. Então a gente pega o ar antes, prende a respiração, expiramos pela garrafa, que é o ar que veio, né, o tubo que veio de cima, ou com o snorkel, né, que pega o ar que está em cima, ou com o escafandro, que tem essa imagem aqui em cima. Então esse ar foi armazenado antes, e é armazenado todo dia quando a gente dorme. A alma vai lá em cima pegar mais ar para descer aqui para baixo. Por isso a gente agradece quando a gente volta à vida, moderni, a primeira coisa que a gente faz, agradecer que a gente voltou lá de cima, pegou mais ar para viver aqui. E aí o Urash explica aqui também um outro motivo por que essa Parashá é chamada fechada, bloqueada, Setumá, porque Yaakov se ocultou, já que ele deixou de estar presente de uma forma visível aqui nesse mundo, né? Se tem toda a questão que se fala até extensamente em Maseret Tanit, que ele foi embalsamado, que ele foi enterrado, que ele foi que choraram por ele, etc., mas que na Maseret Tanit fala claramente que Yaakov não morreu. Então por isso que eu falo que ele se ocultou, que ele desapareceu de algum modo, mas que então esse ocultamento também está ligado com o fato da Parashá estar oculta, Setumá. Porque nossos olhos então sentiram mais o peso do exílio, porque estava faltando ver Yaakov diretamente, visivelmente. Ou porque também o Yaakov quis contar quando o Mashiach vai chegar, que é chamado de Ketz, a gente viu
na outra paraxá, Ketz Hayamim ou Ketz Hayamin, e isso foi ocultado dele. E a gente também vai ver que no fundo ele também conseguiu, foi justamente ele conseguiu contar quando o Mashiach vai chegar, mas de uma forma oculta, porque também está ligado com uma forma oculta, e mesmo ainda agora, quando a gente está nessa época do corona, que tem muita coisa oculta, também está se revelando, num certo modo, a época messiânica. E a gente tem que procurar ver. Então aí tem uma imagem de um mergulhador que ele está respirando, está debaixo d'água. Como é que ele respira? O ar veio de cima, está armazenado. A gente tem que viver aqui, nesse mundo, com esse ar puro, esse ar que vem de cima, ligado lá em cima, ligado com Torá, com Mitzvot, com Eretz Israel, com o Shabbat, como a gente vai ver, com aquilo que dá fôlego para a gente conseguir viver em apneia no mundo em geral, e a situação piora, porque aqui a gente estava falando sobre o mar, que é uma coisa boa, bonita, prazerosa, agradável, etc. E a gente não está no mar, a gente está na terra e numa cidade grande, e que fica mais difícil ver Hashem diretamente, está ligado acima, porque tem trânsito, tem barulho, tem poluição, tem dificuldade, tem desafios, escuridão, né, como na foto que está revestindo aí toda a apresentação, mas nessa aqui também, mesmo que seja de dia, não é tão bonito assim de se ver, embora tenha uma beleza, né, dessa selva de pedra. Aqui é uma foto de São Paulo, mas justamente aqui embaixo, né, numa terra como essa, que a gente consegue perceber e tá ligado em cima. A gente deve, né, como se a gente estivesse aqui embaixo, né, a gente está aqui embaixo, mas nessa cidade, nessa selva de pedra, na terra, vivendo como se a gente estivesse dentro do mar, em que a gente percebe a ligação direta com a nossa fonte de existência, que é a água, que é a Torá e que é Hashem. Assim como os peixes só conseguem viver dentro da água, mas a gente consegue viver na terra sem estar percebendo a nossa fonte de vida. Na cidade é mais difícil respirar, porque não percebemos que estamos respirar no sentido profundo de respirar o ar de cima, ligado em cima, porque a gente não percebe que está debaixo d'água, né? A gente respira o ar da terra sem precisar de uma garrafa ou de um snorkel, ou prender a respiração e pegar um ar puro. E a gente não percebe que esse ar que a gente está respirando também é impuro, não é poluído. Poluído é até mais fácil, né? A gente consegue consertar um ar poluído, ou purificar o ar poluído, né? Ou depurar um ar com fumaça ou com poluição. Mas o ar impuro a gente não percebe que ele está impuro. Impuro quer dizer com coisas que não são boas, com imagens que não são boas, com situações que não são boas, com músicas que não são boas, com palavras que não são boas, com pessoas que trazem um espírito, uma energia, uma impureza para o ar e para casa ou para a cidade. E justamente a gente também não percebe como a Torá, que está escrito nesse Ayom de 11 TV, como eu falei no domingo, que a Torá purifica o ar, aonde a gente estiver, na casa, nas ruas, e por isso que a gente deve falar a Torá, isso vale para todos, aonde a gente estiver, porque a Torá a gente não pode não ver, mas está escrito, se sabe, purifica o ar. A gente precisa pegar esse ar puro. Então isso já tem dicas práticas aplicáveis para o nosso dia a dia. A Torá purifica o ar todos os dias. Ela faz com que a gente tenha ar para respirar aonde a gente estiver, como se fosse um escafandro que liga ao ar puro que está em cima, ou como uma garrafa de ar para respirar debaixo d'água no mergulho, ou como o snorkel. E o Shabat também é um dia especial que traz ar para a semana inteira. A gente conseguindo ter um bom Shabat, com tudo aquilo que está ligado ao Shabat, com as leis do Shabat, com o prazer do Shabat, com os rituais do Shabat, com tudo que quiser fazer de Shabat e o que não se deve fazer no Shabat. Isso faz, e eu sinto isso de uma forma muito clara, não só eu, mas é muito claro isso, como através do Shabat ele traz uma luz, uma energia, uma purificação do ar para a semana inteira. Esse é o ar que vem de cima, que está ligado à vida, que a gente está falando essa paraxá,
está ligado à vida, vitalidade, que Yaakov levou para o Egito, está escrito Vayehi Yaakov, e Yaakov viveu, e com a qual o Yosef já vivia lá, antes mesmo do Vayehi do Yaakov. O Yosef já estava no Egito, ele já tinha essa vitalidade, porque ele foi aquele que demonstrou que é possível trazer essa vitalidade lá de cima para esse mundo aqui embaixo, como a gente falou no Egito, ou lugares mais baixos ainda hoje em dia, mesmo que a gente não perceba isso, porque é mascarada essa situação de impureza e de dificuldade de se respirar debaixo da água. Não se sabia que era possível, porque se sabia, imaginava-se que só como as tribos, os vatim, os irmãos, vivendo como pastor, e os patriarcas também, se conseguiria viver nesse mundo aqui, respirando ar puro. Não teria como viver num ar poluído ou impuro, como a gente falou, sem ser como o Yosef demonstrou, e Yaakov agora traz essa vitalidade com o Vayehi, mostrando que a gente pode ligar lá em cima e com isso trazer ar puro para a nossa vida, refinar o mundo aqui embaixo. Em 5.749, que foi em provavelmente 1989 ou já 90, porque foi nessa paraxá também, acho que já foi em 1990, o Rebbe fala que essa paraxá é Setumá, ela é fechada, é bloqueada, porque a grande sabedoria também é oculta. Então, não é por acaso que essa paraxá ela é bloqueada, ela é oculta. Porque justamente quando ela é oculta, a gente consegue se ligar não nas aparências, não no que é racional, não no que é visível. A gente consegue ver o que está por trás das coisas. A gente não vê só as aparências do corona, da máscara, das questões de saúde, das questões da economia, da vacina, etc. A gente vê o que significa o Keter, o nível de Keter, o nível de coroa que está acima da doença, e é a mensagem que a Hashem quer trazer para o mundo para a gente despertar através disso. Não é o jejum, não é a destruição, não é os desafios, a coisa de sofrimento, de dor, de morte, Deus me livre, de perda, de dificuldade, mas o que isso revela aqui embaixo para a gente chegar no nível mais acima que estava antes. Isso é se ligando ao que é oculto, a parte que é satum, que é setumá, que é não revelado. A gente consegue ver o que está mais essencial. E também está ligado com stam, em hebraico stam, hebraico moderno, stam é aquilo que é aleatório, que é por acaso, entre aspas, e que não é por acaso, porque ele é um acaso ligado à lógica comum. Como a gente não consegue racionalizar e entender de uma forma organizada, então foi isso que aconteceu. Isso levou a isso. É uma lógica, é racional, é uma fórmula, é científico, é a lógica comum. O stam, que é o satum, que é o satim, que é esse nível bloqueado, né, que é como Deus é chamado no nível mais elevado, que é o oculto dos ocultos, porque está muito acima da revelação, da lógica, do que é derivado e racional. E isso será desvendado por Israel na era messiânica. O Rambam fala sobre isso no final do livro Yad HaZaká, do Mishneh Torah, que ele fala, definindo qual é a era messiânica, que a gente vai conseguir desvendar esses mistérios, o que está na vida de verdade por trás de toda essa ocultação, como agora Yaakov nessa paraxá quis revelar quando vai ser a era messiânica, o Ketz, o final dos tempos, e foi ocultado para ele. E na verdade essa é uma resposta que ele, como tzadik, não é que foi ocultado para ele, não conseguiu revelar. Ele revelou, mas de um modo oculto, porque entender, perceber, viver com Mashiach não é geralmente de uma forma lógica. Tem que ser acima da lógica, porque Mashiach é acima da lógica, e contempla a lógica também. É tudo junto, porque engloba tudo isso. Então vamos ver de uma forma mais rápida, porque a gente está avançando muito no tempo. É uma serra longa que o Rebbe fala em 5.650, foi dia 6 de Tevet, como o dia de hoje, Parashat Vayehi, só que acho que foi num Shabat, 1990, já dia 13 de janeiro.
Vou deixar aqui escrito, mas eu vou falar só de uma forma muito geral. O Rebbe fala que quando fala Vayeri Yaakov, que Yaakov viveu, tem 3 tipos de vida. De forma muito resumida, quer dizer que se está falando que Yaakov viveu, a vida é uma coisa geral, que a gente não tem a percepção, porque é geral. A gente percebe quando acontece uma coisa no detalhe, né? A gente vê o quadro geral, a gente não percebe e observa e enxerga e se detém em cada detalhe. Ou a gente, por natureza, ou a gente consegue ver e se deter e especificar e apurar e viver de uma forma detalhada quando a gente percebe alguma coisa em particular. Mas falando com vocês, se vocês pararem para olhar ou para ouvir, se concentrar em cada palavra que eu falar, vão deixar de perceber o sentido geral. Já se perderam quando vocês perceberam cada palavra. Tem que pensar no que eu estou falando no geral para poder ter um big picture do que está acontecendo. Então, quando fala que Yaakov viveu, que vida é essa? É uma vida em particular que ele sentiu que ele estava vivendo? A gente não sente que a gente está vivendo. A gente vive. Se a gente para pensar que a gente está vivendo, a gente deixa de viver num sentido amplo e passa a perceber algum detalhe em particular. Né? Como em relação ao corpo. Se a gente está sentindo uma parte do corpo, é que está com algum problema. Geralmente está vivendo e não sentindo o corpo, não sentindo nenhum problema. Né? Que isso é saúde, quando a gente não sente nenhum problema. Quando a gente passa a perceber que está doendo a ponta do pé, ou que está coçando em algum lugar, ou alguma mordida, ou que está sangrando, é porque tem algum problema ali localizado, particular. Quando está tudo bem no geral, a gente não percebe. Então, quando fala que Yaakov viveu Vayeri, quer dizer uma vida, não em particular, é uma vida geral, que é como a gente falou, que é esse, está ligado lá em cima, que é a Torá, que é o Shabat, que é essa ligação com Hashem, que faz com que a gente consiga viver no detalhe aqui embaixo, mas ligando-se no geral, na vida em geral, que não é percebida porque é esse total, que é acima de medidas, limites e divisões, né? Que é acima da audição no ouvido, que a gente ouve palavra por palavra, a gente não consegue ver o grande quadro do que está acontecendo, né? Como, por exemplo, nessa aula hoje, vocês não sabem como vai terminar, vocês não têm a visão geral, vocês estão ouvindo até chegar num nexo que vai resumir tudo o que está acontecendo. Mas senão a vida a gente não vive ela de uma forma geral, a gente vive de uma forma particular. É dia após dia, minuto após minuto, palavra após palavra, a gente vai apreendendo. Mas é bom ter essa visão geral, que é o que a Yaakov está dando para a gente, essa vida geral, para a gente poder perceber o que acontece e viver cada momento ligado com essa generalidade da vida. Então essa vida, no sentido amplo, geral, que a Yaakov traz e infunde nessa Parashá, que está ligado com todas as Parashiot, porque é o término do Sefer Bereshit, que é o primeiro livro que é emblemático para tudo que a gente vai viver. Tanto é que justamente nesse livro Bereshit é o único livro que não tem mitzvot, com orientações práticas aplicadas para a gente fazer. Tem a visão geral de uma vida dos patriarcas, né, de alguns pontos da vida, que dá uma visão de como eles são, para a gente se espelhar e viver no modo geral, e aí entrar em cada mitzvah com esse aprendizado da vida dos patriarcas. Também está ligado com o que a gente está falando, né? A gente conseguir trazer do geral para o particular, trazer a amplitude, a visão geral, o cima, a conexão com Deus, com a Torá, com o que é certo, para cada detalhe da nossa vida. E tem que estar o tempo todo com fôlego para isso, que tem que vir de cima, porque senão a gente acaba, as pessoas podem se perder nesse mundo com os detalhes que vão desviando. Então a gente agradece para Hashem, para a gente estar de novo no mundo, no Moderni. Essa vida que Yaakov traz, que a gente recebe, é justamente nesse mundo que a gente tem aqui do Tikkun, do conserto, que a gente tem o que fazer com essa vida para aplicar nos desafios ou no dia a dia, nas situações que a gente tem no dia a dia. Esse é um exemplo, aqui é uma foto inclusive bonita aqui do Rio de Janeiro, do bondinho no Pão de Açúcar, que está ligado lá em cima, né, por esses fios, não importa qual o tipo de ligação, e ligado em cima não cai para baixo, né, consegue ficar suspenso no ar.
e vejo uma forma que todos os problemas que estão lá embaixo parecem pequenininhos, a gente não consegue nem definir lá o que está lá embaixo, que são pequenos, ou um pouquinho mais fresca essa imagem, numa montanha de esqui, que a gente está alçado pelo cabo do teleférico, e aí não cai embaixo, quando a gente está bem preso em cima. E já avançando, tem uma coisa interessante aqui, que a gente fala todos os dias, mais de uma vez por dia, que vem na profecia de Michá, que fala que Titen Emet Leakov, que é dada a verdade para o Yaakov, que está ligado com essa verdade, é o que vem de cima, é essa vida, é o geral, né? A verdade não é uma coisa em particular, a verdade tem que ser geral, tem que estar permeada, tem que estar investida em cada assunto, em cada detalhe, mas ela é o geral. Isso está ligado com Yaakov, que é o eixo do meio. Tem Avraham, Yitzhak e Yaakov, que está no meio, está ligado com a Torá, com Tiferet, com paixão, com Emet, que é a verdade, que estão todos esses elementos que a gente precisa para viver e para respirar hoje em dia aqui na Terra, onde a gente estiver aqui embaixo. E essa verdade é dada para o Yaakov. E o pai do Rebbe, o Rav Levi Yitzhak, fala que essas letras da palavra Emet Leakov é exatamente as letras que compõem as palavras Yaakov Lomet. Exatamente as mesmas letras. Yaakov Lomet quer dizer Yaakov Avino, o nosso patriarca, como está no Tratado de Tanit, não morreu. Porque ele está ligado com essa vida eterna, com essa verdade que é do Aleph ao Tav, do A ao Z, que é eterno, e que continua pela sua descendência. Por isso que se fala, já que a descendência de Yaakov está viva, então ele também está vivo. Mas muito mais que isso, aqui continua essa vida que vem do geral de Hashem, que a gente traz lá de cima para esse mundo aqui, justamente aqui embaixo, que a gente consegue aplicar isso tudo, faz com que a gente não tenha esse lado oposto da vida, porque está sempre ligado com a vida. Então Yaakov Lomet, Yaakov não morre, ou não morreu, está ligado com as palavras, as letras de Emet Leakov. Concluindo, então, a visão pega o geral e a audição pega os detalhes. A gente tem que viver com essa visão que está ligada com o geral, que está ligado com a vida, está ligado com o Shabbat, com a Torá, trazer para esse mundo, para essa época que a gente está vivendo, essa visão do geral. E a gente deve se fortalecer em todo o assunto do judaísmo. O Rebbe fala sobre isso, em Torá e Mitzvot, que está ligado com esse ar que vem de cima, com essa vida, com a verdade, com a Torá. Isso vale para o mundo inteiro, de modo que seja conhecido esse sentido de uma forma prática, que a gente vive uma vida verdadeira, tanto particular quanto no geral, em qualquer lugar que a gente está, em qualquer situação. Até a essência da vida transparece e transpira para todos perceberem e se inspirarem e viverem também desse modo, de um modo correto, ligado lá em cima. E observar não é simplesmente ver, mas é no modo de profundidade e de meditação. Tem ações que as pessoas fazem com efeito momentâneo, e como a gente falou, não é o que a gente está falando aqui, é a vida de uma forma geral, e tem aquelas que suas marcas, as ações que a gente faz, que são marcas conhecidas por um tempo longo, que está ligado com a vida, com esse geral que a gente tem que ter. Concluindo, o Rebbe fala que as boas decisões que a gente está tomando agora, de ter essa vida no geral, com esse ar puro, que isso se apresse e se acelere, que a gente possa tomar logo essas decisões boas, e isso vai fazer com que a gente traga o cumprimento da promessa de Yosef, que está ligado com essa paraxá, que Yosef transmite para os seus irmãos, e depois Moshe fala isso para poder trazer a redenção, a Geulá, a primeira Geulá do Egito. Pakod Ifkod Etem, a gente já falou já numa outra aula sobre a numerologia de 20, 30, 40 e 80 e 90. 80 está ligado com a redenção do Egito, e 90 a nossa agora, Tzemach Tzamach, está ligado com Tzemach 90, que é o ano que a gente está, os anos 90 que a gente está agora. Pakod Ifkod Etem, que Hashem se lembrará da gente e os levará a gente, a nossa geração agora, a terra prometida, a terra que foi prometida a Avraham, Yitzhak e Jacob, seja já agora, não em breve nossos dias, seja agora, mamás,
literalmente agora, já antes da gente ler Parashat Vayikra nesse Shabbat, que a gente já possa estar com Mashiach, que a gente possa ter só coisas boas. Shabbat Shalom para todos. Mashiach, now, tudo de bom para vocês.